Olá! Hoje a nossa aula tem como tema hospital. Bom, é extremamente importante que os hospitais eles se comuniquem, que eles tenham uma relação, né? A princípio, cada hospital eles devem ter as suas funções bem definidas. Como assim? Bom, um hospital é especialista em ortopedia, hospital especialista em cardiologia, né? Então, os hospitais, eles têm que ter por si só essas definições muito bem esclarecidas, né? A partir daí, é extremamente importante que os hospitais, eles se relacionem, né? Até mesmo por motivos administrativos e também para atender às necessidades da demanda, né, da população, né? Então, o relacionamento dos hospitais, entre os hospitais é importante e também tendo essa importância e havendo essa relação, tem que ter também a relação dentro dos hospitais, né? A relação interpessoal, interprofissionais com a equipe, médico com a enfermagem, né? Todos os profissionais, independente das suas funções, também deve ter essas relações, pensando o quê? Que tendo um bom relacionamento, uma boa comunicação, com certeza o trabalho vai ser mais eficiente, a equipe vai conseguir atender as necessidades do hospital, as necessidades do paciente com muito mais eficiência. Então, resumo, é importante existir uma harmonia interna, no caso aí, entre os profissionais, e também uma harmonia externa do hospital, que seria o quê? Entre os hospitais. Bom, então depois de saber a importância aí dos relacionamentos entre hospitais, entre os profissionais, devemos entender como que é organizado um hospital, né? Então, essa organização, essa estrutura organizacional, ela é dividida em diversos grupos, vamos dizer assim. Primeiro, que tudo que tem dentro do hospital, desde o tamanho de um setor, o tamanho os espaços entre os leitos, né? Tudo isso existe normas, né? Existe órgão que tem que supervisionar, que tem que vistoriar, que libera o funcionamento de um hospital, até mesmo de uma clínica, mediante uma estrutura ideal, né? Então, partindo daí, nós temos que entender que existem esses órgãos que libera, conselhos, leis, deliberação, né? Diretoria geral, juntas administrativas, né? Que são órgãos encarregados de alinhar essas normas, né? Essas políticas administrativas de um hospital. O diretor do hospital, ele tem o papel do quê? De ter conhecimento dessas políticas, né, dessas leis administrativas, para que um hospital possa funcionar, possa atender seus pacientes, né? Então ele tem que entender dessas leis e colocá-las em prática. Se ele não coloca essas leis, né, essas liberações, né, na prática, com certeza é um hospital que não irá funcionar ou irá funcionar de forma negligenciada, ok? Como que é dividido um hospital? Então tem a divisão médica,
que são os médicos, os serviços cirúrgicos, serviços médicos, né? Temos as divisões técnicas, que é os serviços de enfermagem, serviços de nutrição, social, os arquivos médicos, serviços de odontologia, o serviço de farmácia. Temos a divisão administrativa, que é o serviço pessoal de contabilidade, almoxarifado, de manutenção e reparo, né? Então, aqui nesse conteúdo, vocês observam aí quais são as divisões dentro de um hospital. Como ele é dividido. Nesse conteúdo aqui, nós estamos conhecendo quais os serviços que está presente dentro de um hospital. Então, temos os serviços de pessoal, que é vamos dizer assim, o setor, departamento pessoal, que é encarregado pelo recrutamento, admissão, orientação, enfim, que dá aquele suporte burocrático para os funcionários. Serviço de contabilidade, né, que está focado aí em contabilizar custos e gastos, enfim. Serviços de almoxarifado, responsável aí pelo abastecimento, recebimento, armazenamento, distribuição, né, de materiais, de insumo e etc., né, dentro de um hospital. Serviços de manutenção e reparo, né, que é aquele que tem responsabilidade de manter em boas condições o prédio, equipamentos, materiais do hospital. Serviços de lavanderia, né, para o reprocessamento das roupas, uniformes, lençóis, costura, né, para fazer também os reparozinhos aí que for viável, né, que ainda seja possível aí para manter aquela roupa, né, em uso. E os serviços gerais, de atividades gerais, né, transporte, limpeza, vigilância, portaria, jardinagem, telefonia, tá? Estacionamento, enfim. Então, esses aqui são os serviços que tem à disposição dentro de um hospital. Recursos de materiais, né? Então, os materiais, o que seria materiais? A princípio, o material é aquilo que é utilizado, utiliza os materiais de insumo, né? Aqueles que gira constantemente dentro do hospital. E esses materiais, existem formas para que tenha material suficiente. Quando eu digo suficiente, seria o material de quantidade necessária. É muito inviável fazer uma compra muito gigantesca. É inviável fazer compra de materiais que não são muito utilizados, que não é muito eficiente. É insuficiente fazer compra de materiais que faz muito uso, que tem muita demanda, que necessita de muita quantidade e por fim não compra uma quantidade suficiente, né? Então, esse assunto, né, de recursos de materiais, temos que ter muita cautela, né? Quando se trata desse assunto, porque pode acontecer uma margem de erro que pode ter vários prejuízos. Desde o prejuízo de não ter o material extremamente necessário para o uso dos profissionais, utilizar ele com os seus pacientes, e também o prejuízo de fazer uma compra numerosa de um material que não tem muito giro, que não tem muita necessidade, tá? Nesse assunto de materiais está excluído aqueles materiais permanentes, que são os equipamentos, materiais que não é de consumo, que sim são materiais que vai necessitar do quê? De reparo e manutenção, tá? Nesse assunto de recursos de materiais, seria mesmo aquele material que comprou, usou e precisa comprar e manter o seu estoque.
Então, como eu falei, por que falta material, né? Que é uma situação que pode acontecer, que é das problemáticas, um dos prejuízos que pode acontecer quando não tem aí uma administração muito eficiente, né? Para controlar, vamos dizer assim, né? O uso desses materiais, né? Então, ela pode acontecer por 3 situações: causas estruturais, né? Então, falta de prioridade política para o setor, né? Então, quer dizer, é muita burocracia para a compra daquele material, a demora é muito grande, né? E acaba não tendo aí, dando tempo, desde o momento da identificação da falta para a reposição, ok? Então, é uma situação estrutural, ok? Causas organizacionais, então falta de capacitação, da atualização de pessoas, falta de recursos financeiros, falta de controle, corrupção, falta de planejamento, né? Então, quando a gente fala assim, capacitação e atualização de um profissional, que seria, né, do pessoal, que seriam os profissionais, uma pessoa que acaba não sendo capacitada para utilizar aquele material, e aí o que acontece? Ele abre o material, na hora de utilizar, ele comete um erro, né? Acaba, vamos dizer assim, estragando aquele material, e aí tendo que pegar um material novo para conseguir aí concluir o seu procedimento, por exemplo, né? Falta de controle, quando o almoxarifado acaba não sendo muito rígido, não tendo aí uma boa organização e acaba liberando materiais sem nenhuma justificativa, sem controle nenhum, tá? Então, isso seria o segundo motivo pelo qual os materiais podem faltar. E causa individuais, diretores e funcionários desmotivados, que acaba não se empenhando nesse assunto, porque de certa forma é uma situação que exige tempo, exige uma exigência um pouco rígida, né, nessa questão, né, porque a pessoa ela só dá valor naquilo que ela tem dificuldade. Quando o profissional vê que tal coisa é só ir lá e pegar, o que acontece? Ele acaba não valorizando aquele material e acaba descuidando, cometendo os erros que eu falei anteriormente. Então, né, seria aí uma causa individual. Aqui seria um exemplo de uma requisição para solicitação de uma reposição, para você manter o estoque daquele setor, daquele hospital abastecido, né? E aqui, como que deveria ser feito essa requisição, né? Então, a identificação. Aqui também, gente, é uma forma de saber quanto que usa, tirar uma média mensal, uma média diária de uso daquele material, para assim conseguir manter esse estoque ok, um estoque suficiente, né? Então, olha, identificar o consumo médio diário. Então, é um material específico, quanto que usou, enfim, um dia, no segundo dia, no terceiro. Tá usando 10 por dia. Então, ok. Então, 10 vai ser o suficiente. Vamos por aí 12, caso alguma coisa aconteça. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Em cima desse saldo que você sabe que é o de uso diário, verificar quanto que você tem para você apenas solicitar a diferença, né? A partir daí, observar a rotina, os dias e o horário, porque tem material que a gente usa, que acaba sendo mais utilizado em períodos específicos. Vou dar um exemplo bem chulo aqui, mas, por exemplo, épocas de festa, carnaval, o povo bebe, vai tudo para o hospital pronto-socorro com
possíveis como alcoólico, né? O que vai ser utilizado? Soro glicosado. Então já sabe que naquele período de festa, soro glicosado tem que estar bem abastecido, ok? Fazer conferências para saber se os materiais estão válidos, se não estão violados, se precisar testar, né, se for um equipamento, fazer essa testagem, tá? Organizar aquele material, deixar ele bem organizado, arrumação. A organização, ela é a chave essencial para um bom trabalho, né? Então, a partir do momento que o setor ele está organizado, está tudo identificado, está bem localizado, bem acondicionado, fica mais fácil de manter essa rotina, né? De conferência, manter sempre a quantidade daquele determinado material ok? O controle do material permanente, que é aqueles materiais que exigem o quê? Que exige manutenção, conferência, né? Esses materiais, eles vão ser mantidos, vamos dizer assim, né? Eles vão ser vistos de outra forma, que seria o que? As manutenções, que é para corrigir, caso esteja quebrado, ou aquilo que é para prevenir. Olha, isso aqui precisa calibrar, precisa de um óleo, precisa trocar bateria, né? Então tem materiais que vão passar por manutenções preventivas para que aquele equipamento ele tenha uma longa vida útil, tá? Inventário seria o quê? Fazer a conferência de tudo aquilo que possui dentro de um hospital, né? Dentro de um posto de saúde, dentro da sala, né? Ah, tem uma geladeira, tem 2 cadeiras, isso é inventário. Então, dependendo da instituição, esse inventário vai ser mensal, semanal, diário, vai depender realmente da onde e como você trabalha. E aí, quem vai estar determinando os setores administrativos do hospital, que vai estar determinando aí a necessidade, a periodicidade necessária desse inventário.